Olá, bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, hoje farei a revisão do capítulo 3 para vocês, que é o conhecimento e a política em Hobbes e Locke. Esses dois filósofos eles vão estar divididos, um vai ser mais racionalista e o outro vai ser mais empirista. Mas, professor, o que é racionalismo e o que é empirismo? O racionalismo é aquele conhecimento com base no pensamento racional. Ele vai estar diretamente ligado ao pensamento racional. Já o empirismo é o conhecimento através dos sentidos, da experiência, através de fatos em que eu posso, ao longo do dia a dia, com os meus sentidos, com a minha percepção, o meu sensorial, meu lado intuitivo, vai acabar me gerando informações e conhecimentos. É o lado sensível. Posso colocar aqui como conhecimento de senso comum, conhecimento popular dentro do empirismo. Já o racionalismo ele vai ser o conhecimento racional, aquele pragmático, que é o oposto do empírico, tá? Por favor. Os principais filósofos racionalistas que a gente já estudou, Descartes, Spinoza e Leibniz. E empiristas nós vamos discutir sobre Hobbes, Locke, Berkeley e Hume. Eu falei no início do vídeo que eles dois eram diferentes. Perdão, tá? Eu ia falar que eles tinham sido diferentes desses outros que a gente já viu aqui. Ambos são empiristas, tanto Hobbes como Locke, tá? Hobbes. E vamos começar com Hobbes. O filósofo inglês Thomas Hobbes, ele argumentava que os sentidos são a origem do conhecimento, através do tato, do paladar, do ouvir, do pensar, de forma experiencial. Sabe aquela história de quando você olha para o céu e diz, ah, tá bonito para chover? Esse é o conhecimento empírico, é o conhecimento popular que foi passado ao longo do tempo e que através dos sentidos, quando você vê o céu ficando fechado, as nuvens ficando escuras, um vento mais forte, você considera que está bonito para chover. Então, a gente cria ao nosso redor essa percepção de acordo com o que a gente escuta, com o que a gente cheira, com o que a gente sente, certo? Depois que temos a experiência dos sentidos, adquirimos as representações, ideias das coisas, por meio delas é que podemos raciocinar, ter uma intuição de que algo possa ser realmente acontecer. Por exemplo, talvez é um objeto comum, mas talvez tenha alguma pessoa na vida que nunca viu uma cafeteira, mas já ouviu falar como funciona uma cafeteira. Então, ele vai ter uma noção mais ou menos de como é uma cafeteira. É um objeto que deve ter um lugar para colocar o pó de café, um outro local para colocar água, um filtro, alguma coisa de forma com que aquele café saia feito depois. Então, através desses sentidos, dessa percepção, é que eu encontro o conhecimento, de acordo com esses filósofos, tá? E o que seria esse controle da natureza? De acordo com Hobbes, a capacidade humana de prever e raciocinar nos permitiria controlar a natureza. O objetivo da ciência seria ampliar o domínio do ser humano sobre a natureza. Quanto mais o ser humano conhecesse as leis da natureza e as relações de causa e efeito dos fenômenos, mais ele poderia dominar a natureza e utilizá-la em seu benefício. É óbvio que hoje isso é bem comum. O homem ele já tem domínio sobre a natureza de certa forma. Quando ele a explora, quando ele a busca matéria-prima para fazer algo, quando o homem necessita da natureza para sobreviver, da água, do ar para respirar, quando ele necessita de uma matéria-prima para fazer um móvel, para fazer alimentos, perdão, para gerar, produzir alimentos. Então, ele tem esse domínio, de certa forma, sobre a natureza. Então, todos esses sentidos, esse conhecimento, melhoraria essa performance de domínio do homem sobre a natureza, certo? Para Locke, né, o ser humano adquire as ideias durante a sua vida por meio dos órgãos dos sentidos. Locke acreditava que a mente de um recém-nascido seria como uma folha de papel em branco e que nessa folha, a depender do longo prazo de vida, seriam escritas experiências e percepções que ele teria. As ideias simples seria da sensação e da reflexão, material básico para funcionamento da mente, por isso que ele coloca como que a origem de nossas ideias está na experiência, qual pode ser dois tipos. A externa, que é aquela sensação, e a interna, que é a reflexão. Então, trazendo para um exemplo mais básico, quando eu tenho a sensação de que algo não vai acontecer bom,
vai acontecer algo de forma boa ou ruim, e depois eu vou refletir internamente se aquela minha atitude compete com o que eu disse, certo? Depois que adquirimos as ideias simples pela experiência, a mente as combina e as reúne, tornando-as cada vez mais complexas. Então, nesse sentido, eles dois acreditam que o conhecimento, a experiência de vida, ela é adquirida através dos sentidos, certo? Só um momento que eu vou compartilhar outro material para vocês. E para ser mais prático, alguns exemplos da forma de empirismo, do conhecimento empírico. Eles acreditavam que a origem de todo conhecimento estava na experiência, no fazer, por exemplo, né? Eu só poderia dizer se um morango era bom se eu provasse um morango. Não teria como eu dizer se o morango era azedo, doce, amargo, se eu não tivesse essa experiência de provar. Se eu não sentisse um cheiro de vinho, eu não saberia que aquilo era vinho, né? Então, se eu não ouvisse uma música, eu não poderia falar a respeito daquela música. É nesses sentidos. E eles defendiam que todo conhecimento tem como base os órgãos, os nossos sentidos, o ver, o ouvir, o falar, o sentir pelo nariz. Então, por meio do nosso tato. Como tem no outro material, os principais filósofos do empirismo: Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke e David Hume. Então, vocês vão lembrar que esses são os primeiros, né, e principais filósofos que fazem parte do empirismo, ok? Dois termos muito comuns que eles utilizam é o conhecimento a priori e o conhecimento a posteriori. Priori é uma expressão para se fazer referência àquilo que é anterior à experiência, ou seja, aquilo que vem antes. Posterior é aquilo que vem depois, obviamente. Então, tendo esses sentidos, primeiro, a sensação que eu tenho é que algo, se eu fizer dessa forma, vai me causar algo de bom ou de ruim. Mas a experiência interna me faz refletir sobre o que é possível não tirar uma conclusão. E o conhecimento para Thomas Hobbes? Ele acreditava que a filosofia se baseava em raciocínio, não em ideias e nem em princípios. Ele acreditava que por meio da experiência o homem poderia aprender qual a melhor época do ano para plantar e qual a melhor época do ano também para colher. Isso é conhecimento popular, conhecimento empírico, senso comum. Experiências vivenciadas de fato, tá? Hobbes afirmava que os nossos pensamentos e raciocínios são possíveis por causa das representações mentais que temos. Tudo que existe já foi experimentado pelos sentidos, ou seja, há essa capacidade de tentar calcular, prever, imaginar que através daquela experiência eu vou adquirir ou não um certo conhecimento. E o controle da natureza eu já havia falado para vocês, que para Hobbes o objetivo da ciência seria estudar, ampliar e aumentar esse domínio humano sobre a natureza. O que a gente mais tem hoje, sim, é o homem explorando e tendo domínio sobre vários recursos da natureza, tanto de forma boa, mas na maioria das vezes também de forma ruim. Certo, gente? Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando na plataforma, no WhatsApp. Agradeço a compreensão de vocês. Forte abraço e até mais. Espero que tenham gostado.